Estimados irmãos, havendo chegado a hora, vamos dar início aos nossos trabalhos. Para isso, convidamos todos a porem-se de pé, enquanto nos acompanham numa oração silenciosa, pedindo a presença do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 340. Deixa a luz do céu entrar. Hino 340. Anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de Maria escolhida, abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do seu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar, que alegria dar no brilho desta luz, vida eterna e paz no coração todos. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém. Para a meditação, vamos ler o livro de São João, capítulo 9. Vamos ler os versículos 37 a 39. Disse-lhe Jesus: já ouvistes, e é Ele quem fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém. Com base neste texto, vamos ajoelhar, convidava a irmã Naomi a dizer assim.
pedimos que nos limpa no sangue do Teu Filho todo o nosso caráter, o nosso coração, muda o nosso caráter, a nossa vida e ajude-nos a não que tudo aquilo que nos aprendemos aqui na Tua casa de oração possamos pôr na nossa vida prática e se possamos obter um caráter semelhante a Seu Filho Jesus. Amém. Pedimos que abra nossos corações, dá-nos sabedoria para entender a Tua palavra e para entender o plano que Tu tens para cada um de nós e aceitar com humildade e Te seguir a nós a todo momento. Fica com todos que hoje se unem no Seu santo nome. Ajuda-nos a todos, Pai Nosso, e abençoa-nos com saúde, com sabedoria. Fica com todos os doentes, pobres, viúvas. Tu sabes os problemas de cada um e acho que com todos Tu aceitas como Salvador pessoal. Tudo pedimos e agradecemos no joelho do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Queremos desde já dar as boas-vindas a todos neste sábado, primeiro sábado já do mês de fevereiro. Eu perguntaria, reparem que já passou um mês, ainda não há muito tempo, ainda nos recorremos, não há muito tempo estamos a fazer planos para aquilo que íamos fazer no novo ano. As promessas que quando começássemos o ano íamos fazer. Será que já fizemos algumas? Já cumprimos alguma dessas promessas que fizemos? Já passou um mês. Já só temos 11 meses neste ano de 2013. Efetivamente, o mês de dezembro é um mês de promessas e o mês de janeiro é um mês de quebrar as promessas, não é? Esquecemos normalmente de fazer essas promessas. Irmãos, hoje vimos aqui para ouvir a palavra do Senhor em especial e, neste caso, também recordarmos algumas das atividades que temos para este mês de fevereiro. Como podem ver, têm aí nos vossos os boletinzinhos que têm convosco. O encontro de jovens que estava programado para 8 a 12 de fevereiro foi adiado. Tem a ver com uma questão de datas e de conseguirmos conciliar para que todos os jovens estejam disponíveis nessa altura. Neste momento há como o dia 12 já não é considerado tolerância de ponto, não é dada, e portanto é considerado dia de trabalho. Quebrou-se aqui há algum tempo e há pessoas que têm aulas nessa altura, alguns jovens têm aulas nessa altura e não foi possível então coordenarmos isto da melhor forma. Mas vamos arranjar uma outra data para que possamos estar todos juntos então num encontro de jovens. De qualquer maneira, aqui em Lisboa não podemos esquecer que temos as conferências evangelísticas marcadas para dia 15 a 17 de fevereiro. Estamos a falar, portanto, não do próximo sábado, mas do sábado seguinte. Portanto, de hoje a 15 dias, ou de ontem, neste caso, elas começam na sexta-feira, de ontem a 15 dias, portanto, dia 15 de fevereiro, inicia-se às 19 horas as conferências evangelísticas aqui na região de Lisboa, com o irmão pastor Hilton Castro, que irá estar então a dirigir essas conferências evangelísticas. Depois, no final do mês, e não hoje como está aqui por erro no boletim, no final do mês teremos a reunião de jovens, que será realizada fora do local habitual, não será no Montijo. Nós depois anunciaremos, ou possivelmente será realizada em Portimão ou em Estremoz. Estamos a decidir, provavelmente Portimão será o local a fazer a reunião, mas vamos ainda coordenar e em princípio será lá. Portanto, é a primeira saída, mas é uma das primeiras que iremos fazer. Vamos fazer essas reuniões de jovens fora para também animar as outras igrejas. E por isso,
Por sua vez, no final do mês de março, na altura da Páscoa, não se esqueçamos, temos o Congresso Ibérico. O Congresso vai contar com a presença do nosso irmão David Paes Silva e o Presidente da Conferência Geral e o irmão Matias Farenc, que é o Secretário Regional para a Europa da Conferência Geral. Portanto, temos ainda em lista mais umas presenças, mas como ainda não estão confirmadas, não os podemos dizer. Mas temos então esses irmãos. Temos irmãos bastante animados em Espanha para vir. Já temos perto de 70 ou 80 pessoas que vêm de Espanha, mais umas 10 a 15 pessoas que vêm de Itália. Portanto, temos outros que vêm da Suíça, temos bastante pessoas animadas. Portanto, esperemos que também nós estejamos animados para os receber, para que os podemos receber bem, dar um exemplo. Portanto, estas são atividades para este mês de fevereiro e março. Agora, a atividade que tem que ser diária, não nos esqueçamos, como estamos na escola sabatina, é falar com Deus, estar com Deus, fazer aquilo que Cristo fazia, fazer aquilo que Enoque fazia, não é? Falar com Deus todos os dias e não apenas a sábado. Mas hoje viemos aqui para ouvir efetivamente a palavra de Deus. Viemos aqui para ouvir a palavra de Deus e para entendermos a sua mensagem, para escutarmos essa mensagem que tem para nós, hoje com o nosso irmão André Ribeiro. E é interessante o tema que vamos estudar, porque nós muitas vezes temos dificuldades, não vamos ao oftalmologista, ou vamos ao oftalmologista, mas continuamos sem ver. Efetivamente, nós muitas vezes não vemos aquilo que está à nossa frente. E o irmão André hoje traz-nos o tema para que possas ver. Que a graça e a paz de Deus possa reinar em nossos corações e as bênçãos nos acompanhar sempre. Amém. Então queremos aproveitar esses momentos para meditar um pouco sobre a palavra de Deus e relembrar uma história que ocorreu há muito tempo atrás, nos dias de Jesus, e fazer com que essa história possa fortalecer a nossa fé, nosso ânimo e esperança e termos disposição para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso convidava a todos para abrirmos a Bíblia no livro de São João, no capítulo 9. São João, capítulo 9. No primeiro verso lemos assim: Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós somos hoje, nos dias de hoje, com a ideia que comumente nós temos, fôssemos transportados para o dia de Jesus. O que iria acontecer conosco? Em relação à nossa fé, à nossa forma de pensar, nossa forma de aceitar as circunstâncias todas à nossa volta. Às vezes me ponho a pensar, nós lemos a história da Bíblia e lemos sobre o povo de Israel. Se você for ler, por exemplo, o livro de Crônicas, ou o livro de 2 Reis, depois da morte de Salomão, veio Roboão, depois de Roboão veio os seus filhos, houve a divisão do reino em duas partes, o reino do norte, que ficou conhecido como o reino de Israel, e o reino do sul, que ficou conhecido como o reino de Judá. Esses reis, tanto de Israel, o reino dividido da parte norte, quanto os reis de Judá, se nós formos ler, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e tal, aí mostra ali as consequências. Depois veio outro rei, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e tal. Depois ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, e reconstruiu os altares do Senhor, e tal. Logo em seguida vem outro, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E como consequência disso, o que ocorreu? Houve uma degradação espiritual constante no povo de Israel, porque era uma nação que ainda tinha muito dos seus traços teocráticos, ou seja, uma nação que era dirigida diretamente por Deus. Quando Jesus veio, nos dias de Jesus, já estava quase completamente erradicada a teocracia no povo judaico. E no lugar disso havia o quê? Uma religião baseada em tradições e conceitos.
E isso foi um dos maiores impedimentos para que muitos do povo pudessem receber a Jesus. Se nós formos analisar os nossos dias comparado com os dias de Cristo, como nós vivemos hoje? Vivemos o quê? Uma religião baseada em quê? Em tradições, em conceitos, em ideias humanas, e a palavra de Deus escondida o quê? Num monte de coisas que quando fala a palavra de Deus, não, mas a igreja diz assim, não. Já há muito tempo que se acredita naquilo, e a palavra de Deus fica sumida. Não é? Então Jesus veio mostrar aos discípulos, veio mostrar aquelas pessoas que ele chamou para segui-lo, e esse objetivo que Jesus tinha em mostrar aos discípulos é que chegasse até nós, e por isso foi registrado, que nós devemos ter uma maneira diferente de ver. Devemos usar lentes divinas para ver as verdades de Deus. Certa vez um homem chegou para um pregador e disse: você fala, mas para mim isso que você fala é coisa de gente louca. Eu não dou valor nenhum a isso, porque acho que isso tudo é coisa de gente louca. O pregador pensou um pouco, né? É claro que ele pensava, ele orava em seu coração. Ele disse: o senhor tem toda a razão. O senhor está coberto de razão. Ele falou: como assim? Ele falou: não, realmente. Isso que nós falamos aqui é coisa de louco mesmo. É coisa de gente louca. Quer ver? Aí foi lá, abriu a Bíblia, naquele texto do apóstolo Paulo, né, que diz: pois as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, porque as coisas de Deus são o quê? Loucura para aqueles que não... O quê? Não conhecem a salvação. E quando ele leu esse texto para esse homem, falou: ué, mas quer dizer então que realmente, né, é loucura mesmo. Ele falou: é loucura. As coisas de Deus é loucura para o mundo. Mas as coisas de Deus se discernem como? Espiritualmente. Se nós formos tentar entender os mistérios da graça de Deus humanamente falando, é uma loucura, não faz sentido nenhum. Imagina, eu dar meu filho para morrer por um criminoso que não gosta de ninguém. É uma loucura, não é? Obrigado. É uma loucura, não é? Mas foi o que Deus fez. Deu o seu Filho unigênito para morrer por mim, um pecador, para morrer por você, para morrer por aquele homem mau que trancou aquela discoteca lá no sul do Brasil, que morreu 200 pessoas queimadas, porque um infeliz falou: vou trancar isso aqui para ninguém sair. Morreu por ele também. Agora, se ele aceita ou não esse sacrifício, é uma outra questão. Eu faço o possível para aceitar aquilo que Deus fez por mim, né? Mesmo assim, às vezes sou negligente em muita coisa. Mas Deus veio na pessoa de Jesus nos mostrar como nós devemos ver as coisas. Então os discípulos, quando viram aquele homem cego, pensaram: é agora que vamos esclarecer essa questão. E perguntaram a Jesus: quem foi que pecou afinal, para ele nascer cego? Foi ele mesmo ou foi seus pais? É interessante que Jesus não começou a debater a questão, né? Ele poderia começar ali a explicar: não, olha, veja bem, olha, é assim, tudo bem, há algumas situações que nós sofremos a consequência do nosso erro, então nós pecamos, pagamos pelo pecado que cometemos, mas nesse caso, não, Jesus não entrou por aí. É claro que devemos ter consciência clara de que se nós desobedecemos a Deus, nós iremos sofrer as consequências. Se nós desobedecemos as leis que nos regem a sociedade, nós iremos sofrer as consequências. Então o criminoso, né, aquele fulano que matou mais de 200 pessoas, né, não vou dizer que ele matou diretamente, mas a sua ação levou a essa perda de muitas vidas. Se ele se arrepender, se ele realmente no coração se arrepender do mal que fez, pedir a Deus o perdão pelo que ele fez, Deus vai perdoar. Mas, diante da lei dos homens, ele vai pagar pelo que fez. Ele vai ter o perdão de Deus na cadeia. Percebe? Não quer dizer que Deus perdoou, que agora eu vou ficar livre de todas as culpas que cometi. Não é bem assim. As consequências acompanham. Por isso que Jesus diz: vai e não peques mais, para que não suceda a coisa pior. Porque agora ficou meio só no susto, né? Mas futuramente, quem sabe, as coisas se tornam mais complicadas. O perdão vai acompanhar, mas as consequências também. Então tenha cuidado com o que faz, não é? Então, quando Jesus foi explicar aos discípulos, ele não quis entrar no mérito da questão.
Ele simplesmente respondeu a algo que nós devemos ter sempre em mente. O quê? Nem ele pecou, nem seus pais. Quer dizer que então que era uma família de santos, não é? Se nem ele pecou, nem os pais eram santos, não é? É isso que Jesus quis dizer? Não. O que Jesus quis dizer era: o fato dele ser cego não é consequência direta nem do pecado dos pais, nem do pecado dele mesmo. Mas ele nasceu cego por uma questão muito mais superior do que isso. Ele nasceu cego para que se manifestem nele o quê? A glória de Deus, né? As obras de Deus. É a mesma coisa, né? As obras da glória de Deus. Quando nós passamos por situações difíceis em nossa vida, nós devemos sempre pensar nisso. Será que Deus quer manifestar em minha vida as suas obras? Não é fácil, né? Aquele homem ficou quanto tempo cego? Nós não sabemos a idade dele, mas sabemos que ele era, pelo menos, maior do que 20 anos. Porque quando nós fomos ler a história, quando os fariseus começaram aquela forma de interrogar, para tentar pôr a pessoa em contradição, para depois apanhar ela em erro e derrubar seus argumentos, né? Quando interrogar, e finalmente foram falar com seus pais, que seus pais disseram: ele já é dono da sua própria vida, ele já é maior de idade, ele já é responsável por si mesmo. Vai lá e perguntem a ele. Então ele era uma pessoa que tinha pelo menos mais do que 20 anos. Porque, segundo os conceitos judaicos, até os 20 anos, o ser humano estava sob a tutela dos pais. Depois dos 20 anos, então ele já era responsável por aquilo que fazia. Nós podemos ver isso quando Deus diz para Moisés: todos daqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos, nenhum deles entrarão na terra prometida, a não ser Caleb e Josué. E claro, Moisés não tivesse também cometido lá o seu pecado, né? Um pecado simples, mas foi o que impediu, né? Então, segundo o conselho que havia, até os 20 anos, a pessoa estava ali ainda sob a tutela dos pais. Depois dos 20 anos, era responsável pelas suas ações, e então era o que aconteceu. Então esse homem, durante 20 anos, esteve a sofrer de uma cegueira que não era culpa dele nem dos pais. E era culpa de Deus? Não. Era culpa de quem? De quem era a culpa daquele homem ser cego? Vamos fazer outra pergunta. De quem interessa ser a culpa? Sabe qual é o nosso grande problema? Nós perdemos muito tempo tentando encontrar culpados. Acontece uma coisa errada, quem foi o culpado? Cadê o culpado? Vamos achar o culpado. E ficamos ali à procura do culpado. Cadê o culpado? Cadê o culpado? Quem é o culpado? Não sou eu. A ponta eu também não sou o culpado, não foi eu que fiz aquilo. Quem é o culpado? Cadê o culpado? E passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, não se acha o culpado. Aí finalmente acha o culpado. Olha, você é o culpado, sim. E agora? Ué, sou o culpado, acabou. Vai resolver o problema? Percebe? Então não interessa de quem era a culpa daquele homem ser cego. É isso que Jesus quis mostrar. O que interessa é o quê? A solução do problema. Não é? É o que Jesus veio apresentar. Então Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais. Isso aqui não faz grande importância. Porque a culpa é de Adão, né? Que Eva foi enganada. Ele não, ele decidiu pecar. Então a culpa é de Adão. Não, a culpa é de Satanás. Satanás é que, né, teve lá suas ideias de exaltação própria. Mas a culpa é de Deus, né, que criou Satanás, que criou Lúcifer, que se transformou em Satanás. Quer dizer, se nós formos tentar arranjar culpado, vamos sempre chegar em Deus. Porque Ele criou todas as coisas, né? Mas Deus não é culpado. Percebe? Então não devemos estar sempre a focar na culpa. Devemos estar a focar aonde? Na solução. Vamos supor que de repente acontecesse aqui uma situação qualquer de, não sei, vamos supor que esse púlpito desmorone, cai tudo no chão. Quem foi o culpado disso? Não interessa. Interessa estarmos aqui 10 ou 15 minutos a procurar o culpado? O que interessa fazer? Olha, vamos lá buscar uma mesa, vamos pôr no lugar para continuar com o quê? Com a reunião, não é assim? Então temos que focar na solução do problema. É o que Jesus quis nos mostrar ao curar esse homem cego. Nós, quando tomamos uma atitude positiva em relação a tudo que nos acontece,
a bênção de Deus nos acompanha de uma maneira muito especial. Se nós formos retratar a história do passado, por exemplo, Jó, o patriarca Jó, ele era uma pessoa próspera, era uma pessoa, quem sabe, invejada. Se nós formos analisar num ponto crítico, aqueles seus amigos, né, eles tinham certa inveja de Jó, pelo menos nos parece. Quando ele viu Jó naquele estado de miséria, eles pensaram, agora sim, agora ele está onde deveria estar, no pó, podre, cheio de doença, já não tem mais filho, não tem riqueza, agora sim, agora esse é o Jó que a gente queria ver. Aí começaram a dizer, olha Jó, você está assim porque você não presta, porque você falou mal, porque você tomou o nome de Deus em vão, porque você é uma pessoa ruim, seu coração é ruim, se você tivesse coração bom diante de Deus, você não estaria passando por isso. É o que os amigos de Jó falavam para ele, né? E Jó dizia, Senhor, o Senhor conhece meu coração, e se em algum momento eu agi mal, ou eu me exaltei das coisas boas que eu fiz para alguém, eu vi o pobre, eu andava pela rua e perguntava, você conhece alguém que está a passar fome? Você conhece alguém que está a passar necessidade? Você conhece alguém que não tem roupa para pôr? Você sabe se tem alguém doente que ninguém está dando assistência? Eu perguntava, Senhor, eu procurava saber quem era. Ia lá e visitava, ia lá e atendia. Mas se eu me exaltei no meu coração a fazer isso, o Senhor me perdoa. Porque eu não tinha essa intenção. E os amigos dizem, mas Jó, você e tal. E no final, o que Deus disse? Jó, você provou que um homem pode servir a Deus mesmo na desgraça. Você era fiel quando tinha muitas coisas. Você mostrou-se fiel na desgraça. Você estava no fundo do poço. Não tinha como descer mais. A única coisa que agora faltava era tirar a sua vida. Mas isso, Satanás não ia poder não. Você provou, Jó, que um homem pode ser fiel a Deus em qualquer circunstância ou situação da sua vida. Seja na riqueza, no topo, né, da sociedade, tendo tudo o que quiser, seja no mais baixo escalão que possa ter a nível social. Porque Jó ficou desgraçado. Ele perdeu tudo. Perdeu mesmo tudo. A única coisa que ele não perdeu foi a mulher, que dizia, homem, amaldiçoa a Deus e morra. Acaba com isso. Como quem diz, me deixa livre também, que eu estou aqui atrelado a você, seu sofrimento, né? Eu tenho que estar sempre aqui, arranjar um caco de telha novo para tu coçar a tua ferida, né? Que Jó sofria muito com aquilo. Mas, no final, o que Deus fez? Jó, interceda por esses seus amigos, porque senão eu vou fulminar eles. Esses seus amigos não prestam. A forma deles agir é uma abominação tremenda. Como eu já costumo dizer, né? Eu estou pela tampa por eles, intercede por eles, porque senão eu vou destruí-los. Eu vou visitar eles com juízo tal que vou destruir eles e a família deles. Então o que Jó fez? Jó intercedeu por aqueles amigos que estavam ali a tentar afundá-lo ainda mais. Né? Mas é interessante, Jó, sabe por quê? A Bíblia nos diz que depois ele teve o dobro do que tinha em termos de riqueza. Teve mais filhos e filhas, ainda mais formosos do que os primeiros. Com quem? Com quem que ele teve os filhos e as filhas? Com aquela mulher que mandou ele morrer. Homem bom, né? Já imaginou uma pessoa assim que está na... eu já costumo dizer, né? Está arrastando a cachorrinha, né? Não tem nada na vida, um pé rapado, e a mulher está sempre a dar na cabeça dele, você é um desgraçado, você não consegue nada nessa vida, você é um fracassado, por que foi me casar contigo? Olha, é melhor se eu tivesse ficado solteira, se eu fosse viúva, era melhor estar casado contigo, etc e tal. Aí esse homem prospera na vida, arranja lá um negócio que dá certo, começa a ganhar dinheiro e fica muito rico. Qual é a primeira coisa que ele faz? Minha senhora, passar bem, rua, não quero mais saber de você. Você foi aquela pessoa que teve aí, ó, me atazanar na cabeça durante o tempo todo que era pobre, agora que eu estou bom, não quero você. Quero uma pessoa mais bonita, mais nova, pelo menos uma pessoa que vai, quem sabe, apreciar meu novo estado. Né? Mas Jó não fez isso. Né? Jó teve os filhos e as filhas com aquela mesma mulher. Né? É um exemplo, né? Jó é um exemplo para nós em muitas coisas. Não é à toa que foi registrado a história de Jó. Então, voltando aqui à história desse homem cego e dos discípulos e do conceito deles, hoje em dia, muitas pessoas que têm um conceito de que se falta alguma coisa, é porque Deus está amaldiçoado. Se eu não tenho, é porque falta a bênção de Deus. Então, os judeus acreditavam que o pecado é punido nessa vida. E toda enfermidade era considerada como castigo de qualquer mau procedimento, fosse da própria pessoa, fosse de seus pais.
É verdade que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina. Mas essa verdade fora pervertida. Satanás, o autor do pecado e de todas suas consequências, levaram os homens a considerarem a doença e a morte como precedentes de Deus, como castigos arbitrariamente infligidos por causa do pecado. E daí, aquele sobre quem caíra grande aflição ou calamidade, sofria além disso o ser olhado como grande pecador. Era a ideia que eles tinham, não é? Então, além da pessoa sofrer o mal de estar, né, naquela situação difícil, né, aquela situação física em que se encontrava, quem sabe uma catástrofe lhe aconteceu, a sua casa ruiu, ficou no prejuízo, além de passar por essa aflição de ter perdido, né, ali a sua segurança, né, financeira, sua estabilidade, seu conforto, sua saúde, ainda era olhado pelos outros como sendo um grande pecador. Assim estava preparado o caminho para os judeus rejeitarem a Jesus. Não é? Quando nós lemos Isaías 53, o que diz? Como era Jesus? O que o profeta diz sobre Jesus? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele era considerado pelos judeus como aflito, ferido de Deus e oprimido. E dele escondia o rosto. Então, se eles estavam com um conceito de quem era pobre, de quem sofria, de quem não tinha apreço pela alta sociedade, era tido como um desfavorecido de Deus, Jesus era o quê? Era pobre, ele era uma pessoa experimentada nos trabalhos, sofria muitas aflições e logo rejeitava Jesus. E o mundo religioso hoje? Será que aceitaria Jesus? Não. Será que o mundo hoje aceitaria Jesus? Será que se pegasse o mundo evangélico hoje e levasse-os para os dias de Cristo, será que eles iam aceitar aquele homem cheio de dores, aquela pessoa que não tinha aparência física bonita, atrativa, aquela pessoa que andava pela rua de pé descalço, né? Com roupas já mostradas que eram roupas desgastadas pelo uso, não eram farrapos, porque Jesus tinha muito bom gosto, ele andava sempre com roupas, né, em condições, mas eram roupas que mostravam certo uso, né? Roupa de pessoa rica. Será que iam aceitar Jesus? É por isso que hoje não aceitam. O que aceitam hoje? Aceitam Jesus, o quê? Que lhes fazem os gostos todos. Me faz crescer o quê? Aquele mal reinante no coração, porque o homem é ganancioso, né? Naturalmente, se deixar o homem orgulhoso, ganancioso, egoísta, né? Nunca erra, os outros é que erram, a culpa é dos outros sempre. E aí quando chega alguém dizendo, olha, aceita Jesus, você vai ficar riquíssimo. Tá bom, aceito, cadê Jesus? Agora quando fala, olha, aceita Jesus, tá bem, e o que tem que fazer? Você tem que tomar a sua cruz, tem que renunciar muita coisa e seguir a Jesus. Ah, não, tem tempo não. Quando eu for mais velho, eu penso nisso. E não aceita e rejeita Jesus, assim como muitos rejeitaram nos dias de Cristo. Então fica aberto o caminho para quê? Para que a graça de Deus fique fechada, né? E a pessoa não consegue ter o que é necessário para a salvação, que é justamente a graça de Cristo. E nós precisamos ver as coisas da maneira correta. Precisamos enxergar segundo Deus enxerga. Utilizar aquela mesma lente que Deus usa para ver as coisas. Então, quando aquele homem foi curado, ele ficou muito agradecido a Deus pela cura que fez, pela cura que Deus lhe fez. Mas ele não sabia quem era Jesus. Ele era cego de nascença, não é? E como Jesus curou? Fez uma espécie de um lodo, né, misturando saliva com a terra, fez ali um barro, não um lodo, untou os olhos daquele homem e ele passou a ver, não é? Não. Mandou ir aonde? A um poço que ficava a uma distância considerável para o homem cego andar. Lá no poço de Siloé. O homem foi, lavou-se e quando lavou, voltou a enxergar. Se bem que não havia poder de cura nesse lodo,
nem tampouco, né, nessa combinação que foi feita. O que curou aquele homem foi o poder de Deus. Nós devemos lembrar que há uma parte a fazer, há uma parte para cada um desempenhar, para que a bênção de Deus acompanhe a nossa vida. Muitas vezes ficamos sossegados, não é? Aquele homem que estava ali, naquele estado de cegueira, ele não era uma pessoa completamente alienada das coisas à sua volta. Tanto é que ele fez o quê? Assim que ele ficou cego, ele voltou para onde estava e começou a dar glórias a Deus. E as pessoas que viam ele diziam, mas isso aí naquele homem que mendigava, cego por aí? Não, é outro, é muito parecido, mas não é ele não. Eu disse, não, é ele mesmo que mendigava aí. Há uma mudança na atitude da pessoa, há uma mudança na forma de agir, que as pessoas ficam pensando, mas é a mesma pessoa? Será que é ela mesma? Eu lembro que em 97 estava a trabalhar numa cidade chamada Várzea Grande, fica próximo de Cuiabá, no Mato Grosso, no Brasil. E estava a falar com um senhor, tínhamos feito ali uma venda para ele, né? Estava a conversar com ele e tal, já estava despedido para ir embora e foi passando um senhor do outro lado, assim, na calçada. Né? Mas o homem, nem sei se conseguia me dar, andava assim tão desanimado, seus braços caindo e tal, tão triste, tão derrubado estava aquele homem. E ele disse, olha, que pena aquele homem ali. Ele tinha aí algumas coisitas, tal, umas propriedades aí e tal, ele vendeu e comprou um caminhão para poder, pronto, ali é uma cidade, é uma região agropecuária, então é muito, transporte é a coisa que mais você precisa, né? E comprou um caminhão e passado que eu acho que uma semana, algo assim, roubaram o caminhão do homem. Ou seja, ele deu tudo que tinha para ter o caminhão. É um caminhão novo, porque não adianta ter caminhão velho, né? Esse caminhão velho é duas alegrias, uma quando compra, outra quando vende, né? Então comprou um caminhão novo, roubaram o caminhão do homem, né? Porque a gente sabe que seguros, né, é muito caro, especialmente esse tipo de transporte no Brasil, não é obrigatório ter seguro, né, sem nem nada. E o homem estava mesmo desanimado, né? A gente olhava para ele e via a derrota estampada na atitude, no semblante, na forma de agir. O contrário também acontece. Às vezes a pessoa está tão desanimada, tão desamparada, não tem esperança mais nenhuma, né? Cheia de aflição, cheia de angústia. A única coisa que sabe é tocar a vida e ver até onde aquilo vai, né? Não tem esperança nenhuma. A vida está mesmo por um fiozinho. Aí de repente chega alguém e lhe enche o coração de ânimo, de esperança, transforma a sua vida. A atitude muda. Alguém fala, não é aquela pessoa é uma pessoa desanimada. Aquela pessoa é uma pessoa, né, negativista, né, pessoa pessimista, para ela nada dava certo, não se animava a fazer nada. Não, essa pessoa bem disposta, animada, confiante, contente, realizadora, não. É muito parecida, mas não é a mesma, não. Então aquele homem cego mudou a vida dele. Ele estava numa situação em que ia preso aquilo por resto da vida. De repente houve uma nova oportunidade. Mas ele fez a sua própria parte. Né? Ele estava aonde? No lugar certo, na hora certa. E às vezes Deus quer nos pôr num lugar que Ele vai passar por ali. E às vezes nós dissemos, não, Senhor, mas eu não quero ficar ali sentado a mendigar como um cego. Eu quero enxergar, eu quero estar com os outros a ver bem. E Deus diz, olha, para que as obras de Deus se manifestem em sua vida, fique aí um bocadinho nessa posição. Aguenta só um pouco. E a gente não quer, né? A gente não quer. Por outro lado, nós somos chamados a uma posição privilegiada, aí dizendo, a bênção de Deus nos acompanha, né? Aí quando somos chamados para uma posição mais humilde, dizendo, está sendo provado. É perseguição. Até costumava se dizer, né, entre alguns irmãos do Brasil, que o Brasil é um país que exporta muito pastores, né? Então, quando o pastor era chamado para trabalhar em países do primeiro mundo, na Europa, Estados Unidos, irmãos, olha, Deus está abençoado, é um chamado divino, temos que aceitar. Né? Aí, quando era chamado para trabalhar na África, irmão, que isso, mas é perseguição, o que a gente está fazendo para estar mandando a gente para um país desse? Né? Mas tudo é bênção. Às vezes é a forma de a gente pensar, né? Jó estava a ser abençoado naquele seu estado de calamidade que ele se encontrava. Mas é difícil a gente aceitar uma bênção nesse estado. É muito difícil. Então, para que nós possamos ver, é necessário nós procurarmos entender os mistérios
as profundezas dos mistérios de Deus, que nós não conseguimos entender de forma alguma. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a vida de um irmão e dizemos: por que, Senhor? Por que eu tenho que passar por aquilo e aquele irmão está a passar por aquela outra coisa tão boa? Deus sabe todas as coisas, não é? Vamos dizer que aquele rapaz, né, aquela criança, aquele bebê não tivesse nascido cego. Será que teríamos essa história para contar hoje? Notaram? Ele teve 20 anos, né? Pusemos aí abaixo de 20 anos, pode até ter sido mais. Ele teve 20 anos cegos. Mas olha quantos anos mais essa história tem sido passada, né? Atravessado séculos e séculos, estamos nós aqui a falar desse homem. Eu quero encontrar com ele no céu, sabe? Vai ser interessante, né? Chegar no céu, olha, cadê aquele moço lá que Jesus curou? Aquele homem cego que os discípulos perguntaram quem pegou, se foi ele ou foi seus pais. Vai ser interessante, não vai? São coisas dessas que vale a pena se esforçar para ir para o céu, né? Aí a pessoa, então você que era o homem cego, então conta lá, como é que foi a experiência? A pessoa, que maravilha, nós vamos ter 1000 anos com essa experiência. O milênio vai ser um período onde nós iremos ter lembranças das coisas aqui da Terra e poderemos, né, ter várias experiências como essa. Aí depois já não vai haver mais memória das coisas passadas, né? Vai ser tudo coisas novas. Vamos ter aí uma eternidade para estudar o caráter de Deus, o caráter de Jesus, essas lições maravilhosas que temos tentado com nossa mente limitada, né, absorver o máximo e aprender. Então iremos ter uma mente e uma capacidade para entender completamente, né, como o apóstolo Paulo diz, a altura, a profundidade, né, a largura, né, a expansão toda do amor de Deus manifestada no sacrifício de Jesus ter vindo morrer por nós e dar-nos essa liberdade. Mas para nós termos esse privilégio, precisamos hoje aprender a ver com as lentes de Deus. Tem algumas revistas. Eu lembro que quando era criança tinha uma... Hoje já é bem diferente, né? Eu lembro que quando era criança tinha uma revista para aprender inglês que tinha as palavras sumidas, a gente não conseguia ver as palavras. Não tinha como ver, a gente olhava ali e não via nada, olhava para o livro e não via nada. Então tinha lá a pergunta, né, tal, o que quer dizer essa palavra, né, essa frase em inglês. E a resposta estava ali tampada por aquilo, né, aquele monte de traços e etc. Traços para lá, traços para cá, e aquela coisa a gente não conseguia ver nada. E junto com o livro vinha um óculosinho. Assim que a gente metia o óculos, a gente via lá certinho, mas estava claríssima a resposta. A gente punha o óculos, já via logo. Por quê? Porque o óculos inibia algumas cores. E ao inibir algumas cores, as que se destacavam mostravam ali o texto com clareza. Então, às vezes, coisas acontecem na nossa vida que nós não conseguimos perceber. Com a nossa visão normal, nós olhamos, está tudo confuso, não vejo resposta nenhuma, está ali a pergunta, né? Mas eu não entendo por que está acontecendo isso. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele me protege, e por que está acontecendo isso comigo? Aí de repente pomos os óculos divinos, né? Aí fica bem clarinho, né? Olha, interessante. Às vezes demoramos para conseguir ver esses óculos, porque não é sempre que Deus dá também não. Porque Ele quer que nós confiemos na sua providência. Nem sempre temos resposta para as coisas que nos acontecem, sejam boas, sejam más. Há muitas coisas boas que nos acontecem e nós pensamos, finalmente, meu esforço deu resultado. Agora sim, descansa a alma, goza a vida à vontade, porque agora as coisas estão bem, né? E se calhar o ano voltar melhor ainda. Aí Deus diz, você está agindo com loucura. E se hoje for pedir a tua alma, isso que você tem, para quem será? Então muitas vezes somos tentados, né, tanto na prosperidade quanto na adversidade, esquecer de usar as lentes que Deus nos põe. E Ele tem um propósito para cada um de nós, seja nas coisas boas, seja nas coisas más. Qual que é o objetivo que Deus tem? Qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Sabem qual é? Está aqui na palavra de Deus, vamos ler. João 9, verso 3, a última parte. Mas isso aconteceu para que se manifeste em si as obras de Deus. Você está disposto a isso? Está disposto a essa responsabilidade, né, que Deus põe sobre os ombros? Nem sempre é possível. Por isso o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Em tudo. Seja em que situação for, seja em que circunstância for, em tudo dai graças.
porque essa é a vontade de Deus para com seus filhos. Portanto, quando aquele homem cego, ex-cego, curado, depois de passar por toda aquela provação, depois de ter derrubado os fariseus dos seus próprios argumentos, perguntavam para ele: mas conta lá, como é que foi que esse homem te curou? Ele disse: olha, ele fez um lodo com a saliva, misturou, né, o barro com a saliva, untou-me os olhos, mandou-me lavar no tanque de Siloé, eu fui lavar, fiquei curado, voltei a ver, estou a ver. Mas conta lá, como foi que esse homem te curou? Eu falei: mas espera lá, vocês também querem crer nele? Opa, né? Quem crê nele? Como crer nele? Tu é todo nascido em pecado e quer ensinar a nós? Olha, quer saber uma coisa? Some, não quero mais ver você aqui pelo nosso círculo de santidade de fachada. A nossa santidade de fachada não suporta pessoas que querem realmente encontrar a santificação de verdade. Então some daqui, vai para outro lugar. Excomungaram ele. É o que acontece quando nós tentamos apresentar a verdade pura como ela é em Jesus, como está na Bíblia. As pessoas que têm a sua religião e não a de Cristo, não rejeitam. Não é assim não, não é assim não. Queremos aqui nossa vidinha, não queremos saber desse negócio de obediência, Jesus já fez tudo, vamos ficar aqui bem à vontade. É o que fizeram com aquele homem, expulsaram ele, excomungaram ele. Ou seja, ele não podia mais ter privilégios religiosos nenhum. Se ele morresse, ia ser tratado como se fosse um animal. Morreu, fica por lá. Se casasse, tivesse filho, não ia ter o privilégio de apresentar o filho como Jesus foi apresentado, excomungaram ele. Depois de ele ter sido rejeitado por aqueles falsos seguidores de Deus, ele encontrou-se com Jesus. E Jesus diz: você crê no Filho de Deus? E ele falou: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Ele falou: sou eu te falo contigo. E ele creu, e ele aceitou, e ele adorou Jesus. Nós podemos encontrar esse relato no versículo 35. Vamos ler. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado, e encontrando-o perguntou-lhe: crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que ele creia? Jesus lhe disse: tu já ouvistes, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e para os que veem se tornem cegos. E ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Deus quer chamar a nossa atenção a alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, se você tem consciência da vontade de Deus em sua vida, você deve ter sempre em mente que você deve se esforçar para pôr ela em prática. Porque se você diz: eu sei, e não faz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E se você não sabe, procure saber. Porque, como Jesus disse, aqueles que não veem, ele veio para que possam ver. E aqueles que dizem que veem, mas não querem enxergar, vão se tornar cegos. Porque a proporção que a luz chega é a proporção da escuridão que fica a pessoa que rejeita a luz. Então devemos sempre andar no conhecimento que Deus tem nos dado. E assim iremos ter com toda certeza no nosso coração que a salvação é uma garantia que Deus nos deu. Nesse momento não tem ninguém que seja salvo. Não salvo completamente. Já está salvo de muitas coisas. Mas podemos estar salvos de cair em erros que nos levarão à destruição. Disso estamos salvos. Jesus nos garantiu que podemos ver se quisermos ver. Então temos que pedir a Deus que Ele nos possa abrir os olhos para que possamos enxergar a beleza do caráter de Jesus, enxergar o que Ele espera de nós na posição em que nós estamos, enxergar que Ele pode nos querer em uma outra posição, seja mais elevada, seja mais rebaixada, como é o caso de Jó, que Ele pode querer que nós passamos por uma situação que nós não queremos, mas vai ser para manifestar em nossas vidas a obra de Deus. Então, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, devemos enxergar, devemos ver, e nosso desejo é que oremos em nosso coração para que possamos ver. Ver
como Deus vê. Não vê como o homem vê, mas vê como Deus vê. E que Ele nos ajude e nos abençoe para isso. Amém. Agradecemos a Deus por nos ter trazido esta mensagem hoje. O irmão André por ser disposto para nos transmitir. E entendemos então que temos possibilidade de abrir os olhos. Para isso basta fazer como um cego, que cumpriu as ordens e foi lá. Agora temos também a oportunidade de trazer ao Senhor as nossas ofertas de gratidão pela semana que Ele nos deu. É a semana em que nos abençoou, em que nos guardou e acompanhou e nos permitiu chegar ao seu santo dia de sábado. Portanto, agora temos essa oportunidade de trazer a nossa oferta, é voluntária, quem quiser trazer, pode trazê-la aqui à frente. E essa oferta pode ser monetária, pode ser também um cântico, pode ser um texto que queiram ler. E vamos então trazermos essa oferta. A nossa irmã Naomi vai-nos trazer um cântico de gratidão. Entrego o coração.
Que o Senhor possa abençoar estas ofertas e acabamos ofertando segundo as suas necessidades. Nós agora vamos efetuar um pedido através do cântico que vamos cantar agora. Vamos cantar o hino 398, Abre-me os olhos. Para a conclusão, convidamos a todos a pôr os joelhos para a oração final. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos por estarmos aqui. Queremos também te agradecer por ter nos dado a certeza da salvação em Cristo Jesus e temos em tua palavra experiências e lições para inspirar nossas vidas, nos fortalecer, dar-nos sempre fé e esperança, confiança no teu cuidado e no teu amor. Queremos pedir que nos dê a tua graça a cada dia, para que possamos ser fortes, para passarmos por tentações, por provações, possamos ser vitoriosos e que o teu nome possa ser glorificado. Queremos pedir em favor das pessoas que confiam na oração dos teus servos, apresentar os seus pedidos, em favor do Samuel, da Karen, em favor também da Ana Paula, da Maria Antonieta, todos os ouvintes da rádio, Programação Total, que têm pedido também as suas orações, em favor daqueles que estão desanimados, em favor daqueles que estão no vale da dúvida, da decisão,
pelos que estão firmes na fé, o Senhor possa fazer por todos, por cada um, segundo a multidão de suas misericórdias. Despeça-nos com a tua paz, acompanhe-nos, fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim concluímos os nossos trabalhos, que a paz e a graça do Senhor sejam connosco. Amém. Estamos então despedidos até ao próximo sábado, às 9h30 para a escola sabatina. Thank you.